Naquele momento, fechava-se a cortina. Naquele instante, saía de cena uma das figuras legendárias da história política de Santa Catarina. O Dr. Aderbal Ramos da Silva foi uma personalidade de uma biografia multifacetada, né? No entanto, o ramo que se destacou na biografia dele foi o ramo político. O raio de atuação dele se estendia por todo o estado, mas era na região de Florianópolis, especialmente na sua capital, que a liderança política de Aderbal Ramos da Silva mais sobressaía, sem dúvida alguma. Eu, convivendo com ele, via, testemunhava, né, as audiências, as reuniões que ele fazia com lideranças do estado inteiro que o procuravam aqui na capital em busca de um conselho, de um apoio, enfim. E me chamava atenção isso, quer dizer, que ele fazia esse tipo de atendimento desprovido de qualquer vaidade ou interesse pessoal. Eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre política, não lhe pedindo apoio, né, mas sem dúvida alguma pedindo a ele uma aula, uma instrução sobre a carreira política. O doutor Aderbal não era um homem de raiva. Aliás, esse é um atributo de um grande político. Um grande político não pode ter raiva nem rancor, e ele não tinha. Era ao contrário, tratava todo mundo com muita consideração, com muito respeito, especialmente com muito carinho. Aí eu pude constatar a firmeza, a grandeza e o espírito público daquele que foi uma das principais personalidades políticas de Santa Catarina no século XX. Então, o Aderbal é essa figura exemplar, né? De muita influência política, de muito comando, de muita liderança mesmo, e uma pessoa de referência. Durante aí 50 anos ele foi um dos 3 políticos mais importantes do estado, ora sendo o mais importante, ora não tendo o cargo, mas tendo uma influência enorme, e deixou um estilo de político muito respeitado. Então, para mim é gratificante lembrar os bons momentos, lembrar o legado do líder político em conteste, do amigo dos amigos e de uma pessoa que conseguiu deixar como marca na sua cidade essa palavra generosidade. Ele formou-se em Direito no Rio de Janeiro e, ao vir para Florianópolis, o tio Nereu Ramos o chamou para trabalhar no seu escritório de advocacia, à época se chamava Banca, que era a principal banca do estado. Então ali ele começou a receber nas veias o sangue da política, da boa política transmitida pelo tio. E vieram as eleições de 35 e ele foi candidato a deputado estadual. Foi o segundo candidato mais votado. Em 45 ele foi eleito deputado federal, também constituinte de 46. Em 47 houve eleições para governador e ele foi o candidato do partido e foi eleito governador. Eu acompanhei todo o problema de Florianópolis. Aqui não tinha água, aqui não tinha luz, aqui não tinha nada. Foi resolvido no governo dele. Tanto a água, que até hoje existe, que vem lá de Cubatão, e a luz, que foi firmado um acordo com o Dr. Aderbal, um acordo com a Siderúrgica Nacional de Tubarão, e veio a energia para Florianópolis. Aí começou o desenvolvimento. Além da necessidade da população, se motivou para que o povo tivesse condições de, com a energia elétrica, também possibilitar mais estudo, mais leitura e, portanto, mais educação. Então, na energia elétrica, a questão fundamental de um serviço, de um bem público, e da água muito mais ligada também à prevenção para doenças em relação à proteção da saúde. Ele vivia da política, vamos dizer, ele vivia da política para servir.
Ele não se servia da política. O doutor Aderbal dava o salário, o vencimento dele de governador, ele dava para os pobres. Ele não era um homem apegado, nunca foi apegado a dinheiro, essas coisas, não. Ele era apegado à pessoa, ele gostava de gente. Com o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os nomes alemães, os sobrenomes alemães passaram a ser encarados com muitas reservas pelo governo brasileiro. Tivessem eles ou não, esses alemães, simpatias pelo regime nazista. E com isso, a contragosto, diga-se de passagem, o Dr. Aderbal, atendendo a apelos da sua esposa, Dona Ruth, e de empregados do grupo, assumiu a direção das empresas. Ele permaneceu à testa do forte grupo EPC, dirigindo o leque de empresas que compunha esse grupo, por vários anos. E ele soube, na verdade, administrar de maneira eficaz todo esse grupo, que é, até hoje, um dos símbolos de Santa Catarina. Criador do Banco Nacional Paraná e Santa Catarina. Só ele podia fazê-lo, porque só ele tinha uma carta patente. Naquele tempo era complicado abrir um novo banco. Então ele transformou a Casa Bancária EPC no Banco Nacional do Paraná e Santa Catarina. O Aderbal, ele foi a primeira rádio de Santa Catarina, é a Rádio Clube de Blumenau. E depois eu creio que é uma das rádios logo depois da Rádio Clube de Blumenau, é a Guarujá, que se transformou numa grande rádio que naquele tempo realizava shows monumentais, no tempo da rádio ainda show, foi a Rádio Guarujá ali na Praça 15, e também na imprensa, que o Aderbal adquiriu o jornal Estado do Estado, na época que, se não me engano, o primeiro diretor foi o Cid Nossetti. Aderbal foi o símbolo do Havaí. O estádio da Ressacada não é estádio da Ressacada, é estádio Aderbal Ramos da Silva. Ajudou muitas pessoas na ilha, abriu muitas portas e tem muitas pessoas hoje influentes na cidade que as portas foram abertas pelo Dr. Aderbal. Eu me recordo das histórias do EPC, né, do navio. Quantas vezes o EPC saiu daqui, acho que os passageiros, a maior parte dos passageiros não pagava passagem, né? Porque o doutor Aderbal, generoso que era, dava passagem para as pessoas. Quem tivesse um problema difícil, procurasse o doutor Aderbal, ele resolvia. Muitas pessoas aqui em Florianópolis estão vivas até hoje, graças ao hospital que o doutor Aderbal pagou, ao médico que ele conseguiu, né? Várias pessoas ocupam hoje posições importantes na vida pública e no mundo empresarial, graças ao estudo que tiveram e que o doutor Aderbal proporcionou, dando de bolsa de estudo, e tudo isso ele fazia sem nunca dizer nada para ninguém. Inclusive, numa época que tive dificuldade na minha empresa, recorri ao doutor Aderbal, não só como banqueiro, que ele era na época, mas também, inclusive, para ele participar da nossa sociedade, e ele participou. Pessoas assim, tipo governador do estado, ia conversar com o doutor Aderbal no gabinete dele, no Banco Paraná Santa Catarina. Ele não saía dali para visitar ninguém. É ali que ele ficava e ali ele recebia as pessoas. Repito, desde os humildes até os graduados. Aliás, eu não conheço, num momento da história política de Santa Catarina, em todos os tempos, nenhuma liderança que tenha tido tanto poder econômico e tanto poder político simultaneamente e que tenha tantas características de atendimento à questão popular. Aqui nessa casa refinada, o Dr. Aderbal morou desde o seu casamento em 1935 até a sua morte em 85. Essa casa serviu de palco para eventos políticos também, mas também ocorreram aqui vários acontecimentos sociais. As festas de aniversário deles, muitas delas foram comemoradas aqui nesse ambiente. As festas de aniversário das filhas, as bodas de prata do casal. Ele era uma pessoa afável, de fácil convivência. Ele gostava de conversar, ele tinha paciência conosco, ele tinha paciência com as pessoas. Então era assim um ambiente familiar muito harmônico e muito gostoso.
Eu aprendi muito com o papai. A mamãe tinha uma personalidade também muito forte e ela foi uma figura muito importante na vida dele. Ela caminhou muito ao lado dele. Então o relacionamento era muito bom, a mamãe tinha a sua liberdade, a sua individualidade respeitada, que ela tinha uma alma de artista, pintava, fazia cerâmica. Um homem simples, consciente do seu valor, toda a sua vida cuidadoso no trato com as pessoas. Penso que fez o seu papel em todas as lides familiares, sociais, políticas. Atendia a todos da mesma maneira, seja aqui no Veleiros, na casa dele ou no escritório dele, de maneira igualitária atendia a todos. E esse era o Dr. Aderbal, nosso avô, né? É que ele não esperava retorno. Ele era bom porque ele era bom. O seu lado simples, sua maneira gostosa de viver. O vô era um boêmio, gostava da noite, gostava das pessoas, gostava de conversar. Tinha um carisma muito grande. Vou falar com o coração, da mesma maneira como ele sempre levou a vida, né? Foi apaixonado pela vida, por tudo que fez. A arte de viver, né? Eu acho que a gente poderia colocar assim. Essa simplicidade dele que cativava as pessoas. E com o poder político que ele tinha e a influência na política local, é uma pessoa que exercia isso de maneira muito fácil, muito simples, né? Mas embora sendo esse líder, para nós ele era essa figura familiar. Portanto, ao me batizar e ao pedir a Deus por mim, ele já estava sendo o homem que me queria bem e que eu retribuiria durante toda a minha vida pela admiração que ele me passou. Aderbal sempre foi alguém que foi braço direito na minha vida. Mas na verdade ele tinha um viés também que se destacava de outras pessoas. Ele gostava da companhia dos humildes. Ele gostava da companhia dos amigos simples. Primeiro, o Aderbal era um homem profundamente simples. Um homem que gostava de conversar sobre tudo e conhecia tudo. O Aderbal conhecia literatura, o Aderbal conhecia política, o Aderbal conhecia esporte, mas o principal do Aderbal era a solidariedade humana. Foi quem me iluminou, foi quem me ensinou a ser gente. Foi o Dr. Aderbal. Quando saíamos para pescar era só diversão, jogar a conversa fora e a sensação, o gostoso de estar ali matando uma garopa aqui, uma outra acolá, enfim. E o doutor, ele comandava a pescaria. Ele não é que ele contratava o pessoal para ir com ele. Ele que dizia, vamos pescar agora aqui. Dá cabo, solta mais cabo, soltar o ferro lá, soltar mais cabo para a lancha mais para trás ou mais para frente. Não, vamos sair daqui porque aqui não está bom, a água está correndo muito, vamos em tal lugar. E ele comandava a pescaria. O Dr. Aderbal era a vida do Yacht Club. O Veleiros da ilha, ele murchava quando o Dr. Aderbal ia para o Rio de Janeiro. Porque o Dr. Aderbal reunia uma série de pessoas em volta dele, ligados à pescaria, ligados à amizade com ele. E também muitos políticos iam lá para conversar. Era quase que entre aspas, um escritório dele embaixo da amendoeira lá do Yacht Club, né? Do Veleiros da ilha. O ambiente de trabalho foi, digamos assim, o start, né, dessa minha relação. Muito honrosa para mim, diga-se de passagem. Mas a partir daí, como ele depositava assim para mim uma confiança muito grande nas pessoas, e por excelência em mim eu tive essa experiência, uma coisa que me envaidece, eu sempre transmiti para os meus filhos, que era cativante, era honroso uma pessoa merecer a confiança que o Dr. Aderbal depositava nas pessoas que ele queria bem. Generoso, extremamente generoso, ajudava quem precisava e, muitas vezes, quem não precisava, mas que ele achasse que merecia. Ele era e tinha o que ele queria, mas ele gostava de compartilhar também. Um homem generoso, respeitoso e muito humano. Ele realmente olhava para as pessoas.
era um homem muito justo, tinha um enorme poder e dele não abusava, né? Todos o respeitavam, e ele, com essas duas coisas, o senso de justiça e o poder que ele tinha, ele fazia muita coisa, ajudava muita gente, né? O Dr. Aderbal foi um dos maiores, sem dúvida alguma, um dos maiores catarinenses e um dos maiores homens daqui da nossa ilha. Bom, o quadro da saúde do Dr. Aderbal começou a apresentar sinais preocupantes, mais preocupantes, no ano de 1983, com o surgimento de problemas respiratórios. Isso fez com que ele passasse a reduzir as suas saídas de casa, limitando-se basicamente à indefectível passada no Jornal Estado nos finais de tarde e uma visitinha ou outra ao Veleiros da Ilha. Com tudo isso, com todos esses sofrimentos, ele jamais se queixou para a família. Eu nunca ouvi das pessoas que o conheceram dizer que o Dr. Aderbal se queixava de problemas. E mesmo doente, a gente vinha vê-lo aqui nessa casa, e ele sempre tinha um gracejo para fazer, sabe? Ele enfrentava a dor dessa maneira, não se entregava, né? Pescamos várias vezes juntos, e até que ele veio a perder a visão, mas assim mesmo ia pescar, convivia com seus amigos, estava sempre com um espírito alegre. Então ele também não podia fumar, mas ele sempre estava com o cigarro na mão para cheirar. Então ele cheirava o cigarro, né? Ele cheirava o cigarro e conversava com a gente. Ele nunca reclamava, nunca se queixou em público. Às vezes ele passava um período aqui recolhido, depois saía discretamente, às vezes um pouco ligeiramente, ia lá no Yacht Club, mas nunca ouvi Dr. Aderbal se queixar um ai. Pelo contrário, conversar consigo significava, mesmo em meio a dificuldades que viveu de ordem visual, dificuldades respiratórias, ele dividia ainda a sua sabedoria. Até hoje, para mim, morreu um ídolo. Era um ídolo. É um cidadão que por toda a vida, por todo o seu exemplo de vida, cada vez mais faz falta, né? Principalmente se a gente analisar o homem público de hoje em comparação com o que ele foi. Um homem simples, amigo dos seus amigos, culto e orientador de quem ele procurava. O lado humano foi mais importante do que o importante lado político. Com a experiência de vida enorme. E ele tinha muito para dar aos outros e fazia isso. E fazia desinteressadamente. Eu, quando o conheci, eu não o via como um homem poderoso, como ele era conhecido na cidade. A minha amizade dele não foi com um homem poderoso, mas foi com um homem agradável de ser amigo, sabe? De fluir a amizade dele. Muita saudade. A partir do momento em que o Dr. Aderbal nos deixou, eu vou dizer a Santa Catarina, nós ficamos navegando à deriva sem a nossa bússola.